Fala galera, tranquilo, beleza? Seja bem-vindo a mais uma incrível aula de matemática. Estamos começando a aula número 4, estou muito empolgado porque esse conteúdo é um conteúdo que você usa no seu dia a dia. Todos os dias você tem que estar sabendo trocar moeda, cédula, um valor maior por valores menores ou por equivalente. Então essa aula é muito importante para o seu dia a dia, tá certo? Para você fazer troco do mercado, conferir o troco do mercado quando você vai até o mercado, fazer cálculo mental para conferir. Essa aula tá muito legal. Essa aula muito provavelmente eu vou dividir em mais de uma parte, porque ela vai ficar uma aula longa. Mas a gente vai vendo com o passar da aula como que eu vou fazer, tá? Beleza? E galera, se você não está acompanhando os conteúdos aqui do canal, não deixe de ler os QR Codes que tem aqui do lado, ó. Com esses QR Codes você vai receber as notificações e também tem o QR Code dos meus materiais. Vai lá, confere, quem sabe não tem um material ali que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. E você, professor, tem aí a oportunidade de ter em sua sala de aula os meus materiais para te ajudar no desenvolvimento da turma. E sem mais delongas, bora começar. Número 1. Ao final do dia, no caixa de um restaurante há 8 cédulas de R$50, 5 cédulas de R$20 e 10 cédulas de R$10. Para não ficar com muitas cédulas, Cristina quer trocar todo o dinheiro pelo menor número de cédulas possível. Como ficará a troca de Cristina? Então, primeiro, antes da gente começar a fazer toda a troca, a gente precisa saber quanto ela tem, né? E aí a gente vai, então, ver as possibilidades. Então vem comigo, vamos primeiro documentar aqui embaixo na parte vazia para ficar mais fácil. Vamos transformar todo esse texto aqui em números para ficar melhor. Então tá dizendo aqui, ó, que ela tem 8 cédulas de R$50. Então já vamos colocar no algoritmo da multiplicação para ficar mais fácil. Então ela tem 8 vezes R$50, tá certo? Beleza, vamos para o próximo. 5 cédulas de 20, então são 5 vezes 20, tá bom? Agora ela tem 10 cédulas de R$10, então 10 vezes R$10. Muito bem. Agora, ó, para não ficar com muitas cédulas, ela quer trocar todo o dinheiro pelo menor número de cédulas possível. Como ficará a troca de Cristina? Então vamos lá, vamos descobrir quanto ela tem no total. Então 8 vezes o zero vai dar 0. Muito bem. Agora 8 vezes 5, quanto que dá? Dá 40, tá bom? Então 8 vezes 5 dá 40. Se tiver dúvida em como fazer 8 vezes 5, você pode usar a tabuada do 8 ao lado, não tem problema. Faz aqui ao lado, ó. 8 vezes o 1 vai dar 8. 8 vezes o 2 vai dar 16. Depois, 8 vezes o 3 vai dar 24. Depois, 8 vezes o 4 vai dar 32. E 8 vezes o 5, que é o que a gente precisa, está aqui a nossa resposta, vai dar 40. Agora presta atenção no macete da tabuada. Todas as tabuadas têm essa dica que eu vou mostrar para vocês. Veja só, no 8 vezes 1, que deu 8, a gente pode perceber que do resultado da primeira para a segunda, aumenta quanto? Aumenta 8. Por que aumenta 8? Porque nós estamos trabalhando a tabuada do 8. Então, se aumenta de 8 em 8, do 16 para o 24, vai aumentar mais 8. Tá vendo? Ó, 16 para chegar em 24, aumentou 8. Daqui para cá vai aumentar mais 8 e daqui para cá aumenta mais 8. Significa que 8 vezes 6, quando a gente fizer o próximo, vai aumentar mais 8 e 40 mais 8 vai dar 48, tá vendo? Então 8 vezes o 6 dá 48, tá certo? Pode perceber que então a tabuada aumenta de acordo com o número que você vai trabalhar. Se é a tabuada do 5, os números aumentarão de 5 em 5. Se a tabuada é do 2, os números aumentam de 2 em 2, tá? Isso é uma dica legal para vocês perceberem que a tabuada não é difícil, tá certo? Então a gente viu aqui, ó, só para confirmar, ó, que 8 vezes 5 deu 40 aqui, ó, e formou o total de R$400. Podemos comparar aqui, ó. Eu tô sendo bem enfático nesse primeiro aqui, galera, só para vocês irem exercitando e relembrando do que a gente já via no ano passado nos outros livros. Eu sempre falei isso para vocês, tá? Então, muito bem. Agora,
Vamos para o próximo. Sabemos que 8 cédulas de 50 dá 400. Agora 5 cédulas de 20. Então, ó, 5 vezes o 0 vai dar 0. E 5 vezes 2 dá 10. Pronto, ó, resolvido. R$100. Tá certo? Muito bem. Agora aqui, ó, 10 vezes 10, quanto que dá? Dá 100. Já vou adiantar para vocês que 10 vezes 10 dá 100. Vou ensinar aqui uma dica bem legal de multiplicação por 10, mas primeiro vamos fazer aqui o do nosso algoritmo da multiplicação. Começando aqui pelo 0. Veja, eu tenho dois números aqui embaixo na nossa chave. Então, primeiro a gente multiplica o da direita, que é o 0. A gente vai multiplicar todos os números aqui em cima. E depois a gente vai utilizar o 1 para multiplicar também todos os números aqui em cima, caso você não lembre desse conceito. Então, vamos lá. Começando pelo 0. 0 vezes o 0 vai dar 0, porque tudo que é multiplicado por 0 dá 0. Agora, 0 vezes o número 1. Quando eu falo 0 vezes o número 1, eu estou dizendo que é nenhuma vez. Então, ó, nenhuma vez o número 1 vai dar 0. Tá certo? E agora, o que eu vou fazer? Veja, eu vou trabalhar com esse número 1 que está na casa das dezenas. Se ele está na casa das dezenas, meu resultado tem que começar na casa das dezenas também. Eu não posso pôr o resultado aqui, ó, onde eu estou fazendo um xizinho. Eu não posso fazer assim, ó. 1 vezes o 0 vai dar 0. Isso não pode, vai dar errado sua conta. Então, para não ter perigo de errar, ó, veja, o número que a gente vai trabalhar é o número 1. Ele está na casa das dezenas. Como o resultado tem que começar aqui nas dezenas, para não errar, você pode colocar um sinal de adição aqui, ó, para ocupar esse espaço. Tá certo? Ou pode pôr um 0 também, não tem problema. Eu coloco o da adição porque no final a gente vai ter que fazer uma adição. Então, assim já faz você lembrar que vai ser uma adição aqui no final. Tá? Então, vamos lá. 1 vezes o 0 vai dar 0. Ó, eu coloco ele aqui. E agora, 1 vezes o 1 vai dar 1. Veja só. E agora, o que eu faço? Passo o meu tracinho aqui, ó, e eu vou somar todos esses números dessa nova continha que formou aqui. Esse algoritmo agora é o da adição, ó, tá vendo o sinal da adição? Então, veja só, 0 mais nada, ó, não tem nada aqui, seria um outro 0. Se você quiser, pode pôr, não tem problema. Então, 0 mais 0 continua 0. E 0 mais 0 de novo continua 0. O 1 não tem com quem somar, ele está sozinho. Então, eu baixo ele aqui no resultado. Formou que número? O número 100. Então, significa, presta bem atenção, que agora nós descobrimos todos os valores das cédulas, a gente precisa somar todos eles. Dá para a gente fazer isso com cálculo mental. Ó. 100 mais 100 vai dar 200. E 200 mais 400 vai dar 600. Caso você tenha dúvida em enxergar esse valor de R$600, primeiro faz assim, então, ó. Olha essa dica que eu vou dar para vocês. Vamos lá. Vamos primeiro somar somente as casas da centena. Eu tenho aqui a casa da centena número 1. 1 mais 1 dá 2. E 2 mais 4 vai dar 6. Beleza, quantos zeros a gente deixou de fora aqui? Ó? Deixamos 1, 2. Então, eu coloco eles aqui. Ó. Deu 600 da mesma forma. Tá certo? Legal, né? Agora, lembra que eu falei para vocês, nesse cálculo aqui, que eu ia ensinar uma dica de multiplicação por 10? Eu vou fazer até aqui, ó, nesse espaço em branco para vocês verem. Então, ó, eu escrevo ele em linha, ó, 10 vezes o 10, e isso aqui, ó, vai servir para multiplicação por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000, por 1 milhão. É o mesmo procedimento e a gente vai acabar vendo isso durante as aulas, porque vai ter muito mais multiplicação aí pela frente. A gente vai praticando e vocês vão entendendo cada vez mais, tá bom? Então, ó, montei aqui a minha multiplicação, só que agora em formato de linha, ou seja, em linha reta, tá? Por isso que eu falo que é em formato de linha. E aí, olha que legal, presta bem atenção no que eu vou fazer agora. Tá vendo o meu número que eu quero multiplicar, que é o primeiro aqui da esquerda? Eu quero multiplicar ele. A dica é a seguinte, você repete ele exatamente como ele está escrito aqui no final, ó, no resultado. Muito bem, coloquei ele aqui. Ao fazer isso, eu já usei esse número aqui. Sobrou o número da multiplicação para a gente trabalhar. E o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que olhar só quantos zeros tem no meu número multiplicador. Esse meu número multiplicador, vocês estão enxergando quantas vezes o número 0? Somente uma, né? Então, eu só coloco esse número 0 lá no meu resultado. Ó. Só coloco ele aqui do lado. Ó. Pronto, que número virou? O número 100. Igual tá aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. Então, vamos de novo, só para vocês treinarem. Vamos lá. O que eu faço? Ó, eu tenho minha multiplicação, 10 vezes 10. Eu vou repetir no resultado o meu número que eu quero trabalhar na multiplicação. Então, eu coloco ele aqui, ó, exatamente como ele está. E aí, eu coloco agora, ó, a quantidade de zeros que tem o meu multiplicador. Como eu só tenho um zero, eu acrescento ele aqui, ó.
E isso funciona para qualquer número, tá? Se aqui fosse o número 13, o que eu tinha que fazer? Repetir aqui no final, ó, o número 13. E aí, ó, minha multiplicação ia virar 130. Tá vendo só? Bem legal essa dica, né? Então, ó, vou deixar aqui de volta, ó, tá certo? Para vocês anotarem, porque a gente vai praticar isso mais vezes, tá? É uma forma bem rapidinha de vocês fazerem, porque depois que vocês aprendem a fazer isso, para ir para o cálculo mental, é bem facinho. É só lembrar, ó, que aqui, nesse caso, a gente está acrescentando um zero a mais no final, tá bom? Muito bem. Então, vamos agora, ó, continuar o exercício, porque não acabou. A gente viu, ó, vamos à pergunta novamente. Como ficará a troca de Cristina? Então, depois de calcular todo o dinheiro que ela tem, a gente vai ter que trocar pelo quê? Menor número de cédulas. Para trocar pelo menor número de cédulas, em vez da gente ficar com um monte de cédula, né, ó, 8 de 50, 5 de 20 e 10 de 10 reais, a gente pode trocar pela cédula de 200 reais. E aí eu lhe pergunto, quanto que vai ser em cédulas 600 reais dividido para 200? Pergunta parece difícil, né? Mas, olha que legal, vou ensinar também outra dica para vocês. Mas antes de ensinar outra dica, vamos fazer no algoritmo tradicional da divisão. Fazer uma divisão simples, nem precisaria fazer, dá para fazer com cálculo mental. Mas vamos aqui fazer de uma forma diferente para vocês enxergarem o resultado, tá bom? Então vamos lá. Algoritmo tradicional, eu tenho 600 reais e eu quero dividir para 200, tá? O que eu posso fazer aqui para fazer essa divisão ficar mais fácil? Eu posso ignorar um zero aqui, um zero aqui. Agora virou 60 dividido para 20. Eu tenho mais um zero aqui, ó. Eu posso ignorar esse zero e eu ignoro esse, ó. Ignorei os zeros. Ficou como? 6 dividido para 2. Vamos lá. Vocês têm 6 balas e vocês vão dividir para 2 amigos. Com quantas balas ficarão cada um? Ficarão com 3, certo? Porque 6 dividido para 2 vai dar 3, tá? Vamos ver uma forma melhor de fazer? Olha só, quantas vezes o 2 cabe aqui dentro do 6? Ele cabe 3 vezes, ó, porque 2 vezes o 3 vai dar 6. E 6 menos o 6, ó, faz uma subtração. Olha o resto, não restou nada, deu 0. Então significa que 6 dividido para 2 dá 3, tá bom? É a mesma coisa que se eu fizer sem cortar os zeros aqui, ó. Significa que o 200 cabe 3 vezes aqui dentro do 600, e aí se eu fizer 200 vezes o 3 vai dar 600, e 600 menos 600 deu 0 aqui no resto, significa que o 200 cabe 3 vezes de forma inteira. Esse aqui é o nosso quociente, tá? Que é também chamado de resultado. Lembre-se, quociente, tá? Eu sempre vou estar falando isso para vocês porque a gente vai trabalhar isso também mais para frente. Então a resposta aqui, ó, como ficará a troca de dinheiro de Cristina? 3 cédulas, tá? Ó, 3 cédulas de 200 reais, tá? Hoje em dia a gente tem essa cédula, ela é relativamente recente na nossa moeda, então 3 cédulas de 200. Se fosse, tá? Ó, faltou o acento aqui, ó. Se fosse as cédulas de 100 reais, aí dobra, né? Vai ser um total de 6 cédulas de 100 reais, tá? Tô colocando aqui os dois formatos porque o mais comum da gente ver é de 100 reais, tá bom? Mas saibam que existe a cédula de 200 reais. Tá legal? Viu só que bacana? E galera, para esse vídeo dessa aula não ficar muito longo, eu vou dividir essa aula em partes menores porque eu sei que essa vai ficar bem longa, vai ultrapassar 1 hora de gravação. Então, para que fique mais dinâmico para vocês, eu vou dividir em partes menores, tá legal? E aí a gente vai fazer na próxima aula o exercício número 2, então não se esqueça de deixar o seu like e também avaliar o vídeo aí, deixa um comentário, isso vai ser muito importante para o engajamento aqui do conteúdo. E a gente se vê na próxima aula.